Olá, irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez juntinhos, mais uma vez buscando Emmanuel e dizendo: Emmanuel, estamos aqui para estudar, viemos estudar, viemos buscar aquela lição que você tem reservado para nós. E ele tem muitas lições reservadas, hein? São muitas lições, cada uma melhor do que a outra. Então, esperamos que vocês estejam bem. Nós vamos começar hoje, então, agradecendo a presença de vocês, agradecendo o cuidado com os estudos, estudando sempre, procurando sempre se melhorar. E vamos hoje, então, nesse propósito, né, de melhoria, estudar mais um pouco a coleção Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, e hoje nós vamos estudar o livro, o primeiro dele chamado Fonte Viva. E o título da lição a título é A Retribuição, número 22, A Retribuição. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está em Mateus 19, 27, este versículo. Então, é muito significativo, né? Precisamos meditar sobre essa pergunta de Pedro. E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Na verdade, quem estava ganhando mais? Jesus, que os convidava para seguir, ou eles que estavam seguindo Jesus, ou os seus apóstolos? Quem estava recebendo mais? Quem estava se locupletando mais? Por evidente, eram os seus seguidores, os que estavam tendo a oportunidade de estar aprendendo com Jesus. Estar ao lado de Jesus já era uma grande oportunidade, imensa oportunidade. E aprender com ele era simplesmente assombroso, maravilhoso, lindo, divino. E, no entanto, Pedro faz essa pergunta: e nós que deixamos tudo para te seguirmos, o que receberemos? Pois é, não é só Pedro que pensava assim. Isso foi nos primórdios dele, né? no começo do apostolado dele. Mas depois ele aprendeu, né, que ele recebia muito e serviu a Jesus, pagando, inclusive, ele sim, o preço. Pagando o preço com a própria vida, porque seguiu a Jesus e teve como beneplácito aprender com Jesus, conviver com os apóstolos, que eram todos magníficos, inclusive Paulo. Ele teve a oportunidade de dividir o messianato com Paulo e aprendeu com Jesus tudo o que ele precisava saber. E seguiu até o fim, entregando a sua própria vida pela causa do Cristo. Isso realmente é que é entregar tudo, entregar realmente tudo e nada querer. Então ele estava perfeitamente equivocado, mas ele estava começando. Então aqueles quando começam, são muitas vezes, todos nós quando começamos, trazemos muitos equívocos. E é por isso que a gente precisa estudar, para não nos mantermos nos equívocos, não ficarmos batendo, errando e começando e caindo de novo e errando novamente. Precisamos estudar para nos melhorarmos, porque quando nós estudamos, quando nós tratamos da nossa melhoria espiritual, da nossa melhoria intelectual em relação à doutrina espírita e em todas as lições da vida, quando nós nos aperfeiçoamos nas lições,
Nós vamos fazer tudo com mais carinho, com mais amor, porque sabemos mais, conhecemos mais, estamos mais aprimorados. Então é evidente que vamos servir melhor. E quando nós servimos melhor, quem tira o proveito somos nós, que estamos servindo com alegria. E Emmanuel diz: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. É verdade, nós vemos nos templos religiosos de qualquer denominação muitos discípulos, muitos seguidores que pensam que por estarem ali trabalhando, servindo, ajudando, deveriam receber alguma coisa por isso. Deveriam ser mais felizes, deveriam ser mais ricos, deveriam ter mais saúde, deveriam, enfim, ter mais benefícios. Na verdade, Jesus nos ensinou muito seguramente, sem nenhuma sombra de dúvida, quando nos disse: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Isso que Jesus nos disse é de uma lição muito grande, profunda, porque ele nos disse que nós temos que fazer nem a nossa mão. Uma mão pode saber o que a outra faz, muito menos os demais, e fazemos em silêncio e não queremos retribuição alguma. A única coisa que nós esperamos é que seja útil àquele que se serve do serviço que nós prestamos, porque a utilidade que o nosso serviço tem, isso nos traz muita alegria, porque a gente sabe que ele sendo útil, nós estamos fazendo alguma coisa de bom. E quando se faz alguma coisa de bom, traz alegria ao nosso coração. Isso sim, nós recebemos com muita gratidão, a alegria de servir, a alegria e o prazer de servir. Portanto, diz Emmanuel, que essa pergunta que Pedro fez, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Essa pergunta, diz Emmanuel, exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. E até hoje é assim. Isso não mudou com o tempo. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato. Ele entra numa casa de oração e já daqui a pouco começa a fazer um tempinho, já começa a dizer de imediato: que receberei? É triste ouvir isso, mas isso acontece. Que receberei? Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. E como Jesus fez ensinando aos discípulos, Emmanuel também nos ensina com a própria vida e com as lições da natureza. Então, Emmanuel nos diz que recebe o grão maduro após a colheita. O grão, aquele que veio da cova escura, que cresceu, aquela sementinha que virou o grão maduro, após a colheita, o que é que ele recebe? Ele passou por todo aquele momento de dificuldade até romper a terra, crescer, virar aquele grão maduro e útil. E após a colheita, o que é que ele recebe? O triturador que o ajuda a purificar-se. Ninguém vem a ele e diz: oh, grão maduro, muito obrigado, você foi maravilhoso, saiu daí de onde você estava, da semente que era, e se tornou esse grão maravilhoso. Não. Ele simplesmente se sente muito valorizado, o grão, se ele pudesse nos dizer alguma coisa, podendo servir depois que ele é triturado. Esse grão é triturado e servido. Aí, que prêmio se reserva a farinha alva e nobre?
Esse grão que é triturado, ele se transforma numa farinha. A farinha alva e nobre vai receber que prêmio? Pergunta Emanuel. O fermento que a transforma para a utilidade geral. Então, a farinha alva e pura leva o fermento. E que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Ele ainda sai dali e ainda vai para o forno. E sente o calor do forno. Tudo isso para nos simbolizar o que uma coisa que acontece todos os dias, muitas vezes por dia em nossa existência, que é aquele que faz o nosso pão, aquele material que é a semente, ele vem de um grão maduro, a semente, o grão maduro, a farinha, depois a farinha recebe os nutrientes próprios para preparar, depois de preparado o pão vai ao forno e depois ele recebe o quê? A graça de servir. Ele vai alimentar a todos nós. A felicidade que ele recebe é de alimentar a todos nós. Emanuel nos faz presente dessa beldade. E prossegue. Não se formam cristãos para adornos vivos. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Ou seja, os cristãos, aqueles que se dedicam ao estudo da doutrina do Cristo e mesmo da doutrina espírita, que é, mais que tudo, a doutrina do Cristo rediviva, aqueles que se dedicam, eles não são trabalhados nas casas de oração para serem adornos vivos, não, para serem reverenciados. Absolutamente, cada cristão que se eleva através da doutrina, ele está sendo elevado para uma situação de destaque para servir. Então ele vai ser um orador, ele vai ser um passista, ele vai ser, em outras casas de oração, vão transmitir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina, e assim por diante, sempre ensinando, sempre servindo, sempre passando adiante os seus conhecimentos. Não se formam cristãos para adornos vivos, apenas se formam cristãos e eles se tornam adornos vivos. Isso simplesmente não nos enaltece, ao contrário, nos entristece, porque esses cristãos, eles têm que servir, e ao servir, eles ajudam outros irmãos a progredirem também, a seguirem adiante. Prossegue. Outrora, os servidores da realeza recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física. Esse era o preço que eles recebiam. Recebiam o espólio dos vencidos, com as quais eles abreviaram, com as quais essas gratificações que eles recebiam, eles abreviavam a própria morte. E eles se sentiam benfazejos porque recebiam o espólio dos vencidos. Em Cristo, porém, e contudo, diz Emanuel, o quadro é diverso. Com Cristo é muito diferente. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência. Nós vencemos para nos tornarmos irmãos e não sobrepujar o nosso irmão que foi vencido por nós. Ninguém é vencido por ninguém, nós todos somos vitoriosos em Cristo. Não existe vencidos e vencedores, existem aqueles que aprendem, aqueles que se dedicam, aqueles que têm vontade de crescer para a espiritualidade maior, como sempre todos nós estamos destinados. Então, se nós estamos destinados, vamos seguir o nosso caminho. Por que estacionar? Por que parar?
Por que esperar? Nós não precisamos esperar. Jesus já nos trouxe a lição. Resta-nos agora ter a vontade soberana de seguir. Seguir com Jesus. Seguir para o nosso destino, que é o futuro certo, verdadeiro, de todo filho de Deus tem. Ser um dia um espírito puro. E esse dia depende de nós. Para uns, as eternidades serão mais longas. Depende de cada um de nós, da nossa vontade de servir e a nossa vontade de crescer. Vencemos em companhia de Jesus para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. É preciso renunciar às coisas do mundo e sim pensar nas coisas eternas, porque pelas coisas eternas nós, como espíritos imortais, vamos ver que é disso que nós precisamos, crescer para sermos espíritos puros. E isso está reservado para todos nós, todos, sem exceção. Quanto mais em Pedro, falando sobre Pedro, Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, quanto mais aumentava a sua fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais o nosso conhecimento aumenta, quanto mais a nossa fé cresce, mais nos são solicitados exemplos de fidelidade. Quanto mais nos elevamos diante das coisas de Deus, mais úteis nos tornamos nesta obra, que a obra é de Jesus, é de Deus, nosso Pai Celestial. Mas, sobretudo, é nessa obra que somos valorizados para crescermos para a eternidade. E se nós somos valorizados neste trabalho, ele para nós é a maior bênção que poderia acontecer em nossas vidas. Temos então que agradecer a Deus muito pelo serviço de ser útil. Quanto mais conhecimento Pedro adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido. Quanto mais conhecimento ele adquiria, mais constrangido a ampla caridade até o sacrifício extremo. Porque Pedro foi morto, crucificado, e pela sua vontade crucificado de cabeça para baixo para não se igualar ao Cristo. Ele pediu que fosse crucificado assim. E ele se entregou de corpo e alma à sua missão até o fim. Porque, na verdade, ele mostrou a todos nós, como Jesus também mostrou, que o corpo para nada nos serviria depois de morto. Então, ele viveu a vida que precisava viver, fez tudo o que precisava fazer, serviu o tempo todo sem nenhuma recompensa e entregou o seu corpo. Finalmente, depois que viveu tudo isso. Assim, é exemplo para todos nós, que devemos ter uma vida sempre útil, sempre útil. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar,
a prerrogativa de entender e a glória de servir. Recebemos de Jesus, nosso Mestre, a glória de servir. Portanto, obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos defenda. Até a próxima semana, se Deus quiser.